Olá, aqui é a professora Lilian e eu estou muito contente que você está aqui para mais uma aula de matemática. Aproveite o conteúdo! E hoje vim apresentar para vocês os números inteiros. Vocês têm estudado até agora os números naturais, que são números que representam a quantidade de coisas que podemos pegar, por exemplo. Quantos lápis, quantas canetinhas, quantas borrachas, quantos cadernos vocês têm aí na mochila. Podemos contar e enumerar a quantidade de cada elemento. E agora, nós vamos ver os números inteiros. Por que surgiram os números inteiros? Para representar coisas que está faltando, devendo ou está se afastando do zero pelo lado esquerdo. De que forma? Como a gente pode representar uma temperatura muito fria abaixo de zero? Ou como que nós podemos representar no extrato bancário que teve um saque? Como podemos representar também uma pontuação de um jogador que perdeu em uma rodada? Então, todos esses números eles podem estar representados pelos números inteiros. Então, os números inteiros, eles são representados dessa forma. São números negativos e números positivos e o zero. E na reta numérica, eles são organizados dessa maneira. O zero é o elemento neutro da adição e temos os números positivos ao lado direito do zero e temos os números negativos ao lado esquerdo do zero. A distância entre um número e outro sempre vai ser uma unidade. Então, o número 1, que está a uma unidade à direita do zero, ele é um número positivo. O número 2, que está a 2 unidades à direita do zero, afastado do zero, ele vai ser o 2 positivo. Os números positivos, eles também podem ser representados com um sinal de mais aqui na frente. Então, vocês podem ver assim, o número 1, que está à direita do zero positivo, ou com o sinal de mais. Não é obrigatório colocar o sinal de mais. Já os números negativos, que eles estão à esquerda do zero, eles precisam carregar o sinal de menos para indicar que eles estão à esquerda de zero. Bom, então o número 1 negativo, ele está a uma unidade à distância do zero, do lado esquerdo. O menos 2, ele está a 2 unidades à esquerda do zero. O menos 3, 3 unidades e assim por diante. Dentro dos números inteiros, nós temos alguns subconjuntos. O primeiro subconjunto dos números inteiros são os números naturais, como eu tinha começado com vocês. Os números naturais, incluindo o zero e os números positivos, eles são chamados de não negativos. Então, como eu estou incluindo o zero e os positivos, a gente chama eles de não negativos. Quando inclui o zero e os negativos, então seria esse conjunto aqui, o zero e os negativos, esse subconjunto é chamado de não positivo. Se eu representar apenas os números positivos, será a partir do 1 até o mais infinito. Se eu chamar os conjuntos só dos negativos, vai ser do menos 1 até o menos infinito. Então, nós temos aí de cara 4 subconjuntos dentro do conjunto dos números inteiros. Podemos ter outros também, que seriam os números pares, os números primos e assim por diante. Esses são outros subconjuntos dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Quem que é Z? Z vem da palavra Zahl. É uma palavra alemã que significa números. Por isso que é utilizado a letra Z. Com os números inteiros, nós podemos fazer mais algumas outras operações que a gente não podia fazer com os números naturais. Dentro dos inteiros, nós temos que os números
é 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4 e assim por diante, são números opostos entre si. O que são opostos? Que está um do lado direito do zero e o outro com a mesma distância do lado esquerdo de zero. Então, se eu perguntar para vocês qual é o oposto de menos 5, o oposto de menos 5 é o 5. Como o menos 5 está a 5 casas de distância do zero pelo lado esquerdo, então eu vou procurar um número que também está a 5 casas de distância do lado direito do zero. Oposto, é como se o zero fosse um espelho e o que a gente está enxergando do outro lado vai ser o seu número oposto. Quem seria o oposto do 6? O oposto de 6. Como 6 está do lado direito do zero, então agora eu preciso buscar um número que está a 6 unidades de distância do zero, mas do lado esquerdo. Então vai ser o menos 6. Com essa brincadeirinha aqui, descobrindo quem é o oposto de cada um, vocês puderam perceber que é só trocar o sinal. E o que significa só trocar o sinal? É representar a quantidade de unidades que está do zero. Então, se eu escolho o menos 3, o oposto de menos 3, como está 3 unidades do lado esquerdo do zero, eu vou olhar agora 3 unidades do lado direito do zero, que vai ser o 3. Com essa análise, agora a gente vai observar uma outra operação que é chamada de módulo. Quem que é módulo? O módulo, ele estuda isso, a distância de um número até o zero. É a distância do número até o zero. Então, a gente acabou de ver o oposto. E agora nós vamos ver o módulo. O módulo é representado por duas barrinhas. Então, se eu quero saber quanto que vale o módulo de menos 2. O módulo de menos 2. Então, 2 está aqui. A que distância o 2 está do zero? 2 unidades. Qual é o módulo de 4? Ou seja, a que distância 4 está do zero? Então, olha aqui. Podemos contar assim também. 1, 2, 3, 4. Então, módulo de 4 igual a 4. Módulo é a distância do número até o zero. Mais outro, módulo de menos 7. Quem que é o módulo do menos 7? O módulo do menos 7 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas de distância do zero pela esquerda.